Olá! Hoje a gente vai fundo nos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Vamos olhar com lupa para os artigos 1º e 2º da Lei Complementar 101, lá de 2000. A ideia aqui é entender o que a lei chama de responsabilidade na gestão fiscal, né? Quem tem que seguir isso e por que alguns conceitos são chave para as contas públicas no Brasil. Para a gente começar, o que é exatamente essa tal responsabilidade fiscal que a LRF traz? Imagino que seja mais do que só, sei lá, cortar gastos, né? Com certeza. Olha, o parágrafo 1º do artigo 1º deixa isso bem claro. Não é só cortar, é ter uma ação planejada e transparente. O foco principal é prevenir riscos, sabe? E também corrigir desvios que possam, assim, bagunçar as contas públicas. Prevenir e corrigir. E como isso funciona na prática? Basicamente, cumprindo metas de resultado, né? Receitas versus despesas. E, muito importante, obedecendo limites bem definidos. Limites? Que tipo de limites? São limites essenciais. Por exemplo, para renúncia de receita, quer dizer, quando o governo abre mão de cobrar um imposto. E também limites para gerar novas despesas, claro. Principalmente despesa com o pessoal, seguridade social, mas outros também. E ainda tem limites para dívida consolidada, a mobiliária, para operações de crédito, concessão de garantias e até para inscrição em restos a pagar, aquelas despesas de um ano que ficam para o outro. Uau! Bastante coisa para controlar. Então, o ponto central é mesmo o planejamento, a prevenção. Tentar amarrar as pontas antes do problema estourar. E quem é que tem que seguir essa cartilha toda? É só o governo federal, o presidente? Que nada. O parágrafo 2º do artigo 1º diz: União, Estados, Distrito Federal e todos os municípios, sem exceção. E o parágrafo 3º ainda detalha mais. Ah, então a coisa se espalha mesmo. Sim, e isso é fundamental para a lei funcionar. Ela pega todos os poderes, executivo, óbvio, mas também legislativo, e aí entram os tribunais de contas e o judiciário. E não para por aí. Inclui o Ministério Público, as administrações diretas, fundos, autarquias, fundações. E um ponto que sempre gera dúvida: as empresas estatais dependentes. Interessante, então a responsabilidade é compartilhada, pulverizada por todo o setor público, né? Exatamente. A ideia foi essa: criar uma rede para garantir que a lógica da responsabilidade fiscal valesse para todo mundo que mexe com dinheiro público. E para fazer isso funcionar, imagino que a lei precise ser bem clara nos termos que usa. O artigo 2º entra aí para definir as coisas. Perfeito? O artigo 2º é o glossário da LRF, digamos assim. E ele traz um conceito super importante: a receita corrente líquida, a famosa RCL. RCL, o que seria isso de forma simples? Bom, simplificando bastante, é a soma das receitas correntes do governo, impostos, contribuições, receita patrimonial, industrial, serviços, etc., depois de tirar algumas deduções obrigatórias. Que deduções são essas? Principalmente as transferências que a Constituição manda fazer para estados e municípios e a contribuição dos servidores para a previdência deles. E um detalhe: ela é calculada somando o mês atual e os 11 meses anteriores. É uma visão de um ano móvel, né? Entendi. Uma visão mais estável da arrecadação. Mas por que essa RCL é tão importante assim? Aqui está o pulo do gato. A RCL funciona como uma régua, sabe? Um parâmetro fundamental. É com base nela que a LRF calcula vários limites cruciais. Que limites? O mais famoso talvez seja o limite de gasto com o pessoal, mas também limite para dívida pública, para operações de crédito, para garantias. A RCL meio que dimensiona o tamanho do cobertor fiscal do governo. Faz todo sentido ter um padrão, uma medida comum para todo mundo. O artigo 2º também fala de empresa controlada e empresa estatal dependente. Qual a diferença e por que isso importa para a LRF? Boa pergunta. Empresa controlada, de modo geral, é aquela que o governo tem a maioria do capital com direito ao voto. Simples. Já a empresa estatal dependente é um tipo específico de controlada. É aquela que, olha só, precisa de dinheiro do governo controlador, do Tesouro, né, para pagar suas contas. Que tipo de contas? Despesas de pessoal ou de custeio geral ou de capital.
tem uma exceção. Se o dinheiro for para o próprio governo aumentar a participação dele na empresa, aí não conta como dependência para esse fim. Certo. E por que essa distinção é tão crucial para a LRF? Porque as regras mais duras da LRF, os limites, a transparência exigida, se aplicam diretamente às estatais dependentes. Afinal, elas vivem de recursos do orçamento público, né? O impacto delas nas contas do governo é direto e constante. Ok, então juntando tudo, temos uma lei que foca em planejamento e transparência, Isso, que vale para quase todo o setor público, em todos os níveis, exato. que usa a RCL como essa grande régua para medir a capacidade financeira Perfeito. e que dá uma atenção especial para as estatais que precisam de dinheiro do Tesouro. Como é que isso tudo mexe com a gestão pública no dia a dia, na prática? Bom, conectando os pontos, né? Esses mecanismos todos, eles moldam as decisões de quem governa, não tem jeito. Os limites que vêm da RCL, por exemplo, definem o espaço que o governo tem para dar aumento, para contratar gente nova, para fazer investimento, para lançar uma política pública. A abrangência enorme da lei garante que, pelo menos na teoria, todo mundo jogue com as mesmas regras básicas de prudência fiscal. E a transparência, que está lá desde o artigo 1º, é o que permite que a sociedade acompanhe, que cobre, é fundamental para o controle. No fundo, a LRF força uma mudança de cultura, né? Para sair do improviso fiscal, que às vezes acontecia, e ir para um planejamento mais sério, mais responsável com o dinheiro de todo mundo. Resumindo então, responsabilidade fiscal na LRF é agir com planejamento e transparência. A lei não é só para o Executivo Federal, pega quase todo mundo. A receita corrente líquida é a métrica-chave para limites de gastos e dívidas. Isso tudo impacta diretamente como os governos podem usar o nosso dinheiro. Exatamente. E essa clareza nas regras, essa estrutura toda, nos leva a pensar um pouco além, né? Se a responsabilidade fiscal é tão distribuída assim, passando por tantos órgãos, tantos poderes, em todos os níveis federal, estadual, municipal, fica a reflexão. Como será que a ação de cada pessoa, buscando informação, cobrando transparência lá no seu município, no seu estado, pode realmente fortalecer o controle e fazer com que o espírito da LRF saia do papel e vire realidade no dia a dia da gestão pública?